Oi, gente! Muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou te contar todos os segredos para você tornar o seu sonho de alugar um apartamento aqui na França realidade e sem complicação. Você aprenderá dicas essenciais para alugar o seu cantinho aqui. Eu vou te mostrar o passo a passo completo e a melhor parte. Eu vou te ensinar como você pode fazer o governo francês ser o seu fiador e ainda te conceder um empréstimo a 0% de juros para você pagar o seu calção sem gastar nada. É isso mesmo que você ouviu. Fica comigo nesse vídeo que além de tudo isso, eu vou te dar um PDF 100% editável e gratuito com um modelo de carta de apresentação para você montar o seu próprio dossiê, que vai ser o diferencial para você conquistar o seu apartamento dos sonhos aqui. Se você está pronto para tornar o aluguel de apartamentos aqui na França uma realidade acessível, então bora, vamos começar! Se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Juliana e por aqui nós falamos de vida na França e viagens. Então te convido a se inscrever no nosso canal e entrar para nossa aventura. Então para começar, eu vou te explicar as nomenclaturas que você vai encontrar por aqui quando você estiver procurando apartamento. A primeira é une chambre, que é um quarto, então seria um quarto dentro do imóvel de uma outra pessoa. Número 2, uma colocation. Colocation é o que a gente chamaria de república no Brasil, então é um apartamento, uma casa que você vai compartilhar com outras pessoas. Quando você tem sala, cozinha, quarto, tudo integrado, só um banheiro à parte, esses são os estúdios ou as kitnets. E aí a gente entra para as nomenclaturas dos apartamentos. Um apartamento aqui, ele é conhecido pela letra T, seguido de um número. Então, por exemplo, se você encontrar T1, T2, T3, T4, significa que é um apartamento, mas esse número depois da letra T, ele tem um significado. Aqui, os apartamentos eles são divididos em pièces, que são peças ou cômodos traduzindo para o português. Geralmente, a designação é, você vai ter uma ou mais peças de água, pode ser o quê? Um banheiro, uma sala de banho, uma cozinha. Essas peças de água, elas não são computadas na somatória de cômodos. E aí você tem as peças de vivência, que são, por exemplo, um quarto, uma sala, um escritório. Isso são peças de vivência. Se você tem um banheiro e uma cozinha fechada, que é uma peça de água, e aí você tem um quarto com uma sala junto, você tem uma peça de vivência. Então você tem um T1. Um T1, qual a diferença de um T1 para um estúdio? A diferença é a peça de água fechada. Então a cozinha no T1, ela é uma cozinha fechada, separada por paredes. No estúdio, ela é integrada ao ambiente da casa. E aí o T2, ele segue a mesma lógica. Se você tiver um banheiro e uma cozinha fechada, então peças de água não são computadas. E um quarto e uma sala são duas peças de vivência, então você tem um T2. Correto? E a mesma lógica segue aí pro T3, T4 e infinitamente. Para as casas, a nomenclatura segue o mesmo padrão. A diferença é que em vez da letra T, eles vão utilizar a letra F. Então se você encontrar por aí T1, T2, T3, T4, você sabe que é um apartamento. Se você encontrar F1, F2, F3, F4, você sabe que é uma casa. Correto? Sobre o preço dos apartamentos aqui em Paris, eu encontrei uma matéria feita pelo SeLoger, que é uma plataforma de aluguel de imóveis. A partir dos mais de 4.000 imóveis que eles têm na plataforma, eles fizeram um balanço de mais ou menos quanto que é o aluguel médio. E o resultado que eles chegaram para o mês de agosto de 2023, então é o mais recente que tem no site, é que o aluguel médio em Paris é de 30 euros por metro quadrado. Lógico que os valores variam muito de acordo com a localização, se o apartamento é mobiliado ou não, mas em média, um parisiense, ele paga em um apartamento mobiliado 1.725 euros e para um apartamento não mobiliado 1.599 euros. De acordo com essa tabela que eles desenvolveram, você pode ter uma noção média de quanto você pagaria no aluguel aqui em Paris. Lembrando que acredito que esses valores eles são sempre estimados para mais. E para quem quiser consultar essa matéria, o link vai estar aqui na descrição. E agora que você já sabe os preços e as nomenclaturas, aonde você vai encontrar apartamentos para alugar aqui na França? Bom, existem duas formas de aluguéis, que é como no Brasil, entre particulares e com imobiliário. A desvantagem de você alugar por imobiliária é que você vai ter que pagar uma taxa para eles, que geralmente é o valor do aluguel, e essa taxa você não vai recuperar. E eu quero fazer um parênteses aqui. Gente, presta muita atenção. Essa história de você estar lá no Brasil e a pessoa pedir um depósito adiantado para reservar um quarto para você, ou você ter que mandar dinheiro para a pessoa sem visitar o apartamento e sem ter o contrato em mãos, isso não existe. Existe sim por aqui muitos e muitos e muitos golpes, então presta atenção. Não deposita nada pra ninguém se você não tiver um contrato assinado. E mais um alerta, eu tô cansada de ver em grupo de Facebook o pessoal falando que levou golpe de brasileiro. Então as pessoas elas sabem que você está vindo pra cá como um imigrante. Elas sabem que você está numa situação de vulnerabilidade. E ela sabe, você vai olhar outro brasileiro e você vai falar, ele é brasileiro, eu vou confiar nele. Gente,
não faça isso, certo? Então, fica o aviso aqui, por favor, não caia em golpes. Aqui existem vários sites. Os principais são Le Bon Coin, que é tipo um OLX aqui da França. Ele é muito bom, nosso apartamento foi encontrado por lá. O Se Loger, ele é mais apartamentos de imobiliária. Tem o Bien Ici, que ele é uma mescla de apartamentos de pessoas físicas e imobiliária. O Facebook, ele também funciona muito bem por aqui. O Papo, ele é principalmente de pessoa física para pessoa física. E todos esses sites, eles têm filtros que você pode configurar. Você já ouviu a frase, o mundo é dos mais espertos? Pois é, aqui na França, aluga apartamento quem entra em contato mais rápido com o proprietário. Por quê? Porque aqui tem muito mais procura de apartamento do que oferta, certo? Por isso, você deve criar filtros nesse site. Você vai entrar lá e você vai colocar, olha, eu tô procurando um apartamento, no orçamento é no máximo 800 euros. Ele deve ter no mínimo 20 metros quadrados. E eu procuro algo que tenha entre 2 e 3 peças, certo? Toda vez que aparecer um imóvel com essas características, você será notificado. E aí, você olha, se você gostar, você já entra em contato com o proprietário. Se no anúncio tiver um telefone de contato, o ideal é que você ligue. Se tiver um e-mail, manda um e-mail. Em último caso, se não tiver nenhum contato, você manda a mensagem pela própria plataforma. Dessa forma, se você for o primeiro a entrar em contato, se você conseguir ser o primeiro a visitar o apartamento e der match, a probabilidade de você conseguir o apartamento é muito grande. E isso nos leva ao nosso próximo tópico, que é como se preparar para fazer uma visita em um imóvel aqui na França. Gente, vocês têm que estar cientes que aqui existem muitas leis que favorecem quem está alugando um apartamento. Por exemplo, a partir do dia 1º de novembro até final de março, existe um período que chama Trêves Invernales, que é o período do inverno. E o proprietário, ele não pode expulsar você do apartamento, mesmo que você não pague o aluguel. Então eles têm uma preocupação muito grande se realmente você tem condições de pagar o seu aluguel e manter o apartamento em bom estado. Tendo isso em mente, você precisa falar de dinheiro. Então quando você entrar em contato com a pessoa, você vai falar, olha, meu nome é fulana, eu trabalho com tal coisa, eu tenho ganho mensal de tanto por mês e eu gostaria de agendar uma visita. Por aí, o proprietário, ele já vai saber se ele tem interesse no seu perfil, se ele gostaria de fazer uma visita no apartamento com você. Quando você for ligar e fazer a visita, seja o mais simpático que você puder. Mostre que você é honesto, que você realmente vai pagar o apartamento, que você é limpo, que você vai cuidar do imóvel, que isso é o mais importante. Ele quer saber se você vai pagar e se você vai cuidar, certo? E para você alugar um apartamento aqui, você precisa ganhar 3 vezes mais do que o valor do aluguel. E por isso, agora vamos falar da documentação que você vai precisar apresentar para alugar um imóvel aqui na França. Geralmente, os documentos básicos que são pedidos aqui é um documento de identidade, contrato de trabalho, eles pedem os últimos 3 contra-cheques, imposto de renda, pode ser daqui ou pode ser do Brasil. Como eu já falei, ganhar 3 vezes o valor do aluguel. Conseguiu uma visita, olhou o apartamento, gostou do apartamento, você já tem que falar pro proprietário, olha, eu gostei, eu tenho interesse nesse apartamento, certo? No mesmo segundo saiu da visita, você já manda o seu dossiê para o proprietário. O seu dossiê é o que vai te diferenciar dos outros candidatos. E uma coisa que a gente fez foi criar um dossiê impecável, organizado com todos os nossos documentos, com uma carta de apresentação e um sumário, bonitinho, tudo em um único PDF e mandamos para o proprietário. Isso realmente vai fazer diferença. E é por isso que eu deixei esse PDF aqui embaixo. Ele é 100% gratuito e editável para você personalizar com os seus documentos e também ter o seu diferencial aí na hora de conseguir o seu imóvel. E eu vou te mostrar ele agora. Esse aqui foi nosso dossiê. Então a gente colocou dossiê de locação, nosso nome, aí eu quis colocar uma foto. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma gatinha, Nala, que ela veio do Brasil com a gente. Eu já tenho um vídeo aqui explicando como que eu fiz pra trazer ela, toda a documentação e tudo que a gente teve que fazer. E foi uma questão, colocar ou não colocar uma foto com a Nala. A gente decidiu que a gente não iria colocar. E a gente também não falou pro proprietário que a gente tinha pet. Existe uma lei, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, que fala que o proprietário, ele não pode negar alugar o apartamento pra uma pessoa que tem pet. Mas a gente sabe que na realidade, se ele tiver um casal sem animal de estimação e um casal com animal de estimação, talvez ele prefira os
sem animal de estimação. Então a gente decidiu, a gente não mentiu, ele não perguntou. Se ele perguntasse, a gente ia falar que a gente tinha um pet. Porém, como ele não perguntou, a gente também não falou. Então ficou assim meio omitido essa informação. Mas se o proprietário ele quiser te negar alugar o apartamento por causa do pet, você pode alegar que ele está infringindo essa lei. Na página seguinte, a gente fez uma carta de apresentação, nos apresentando o que a gente fazia da vida e tal. Deixei um modelo para vocês que vocês podem adaptar para sua realidade, colocar os seus dados. E você pode usar o chat GPT para te ajudar nessa empreitada, se você não souber muito bem o francês, ou tanto para melhorar e corrigir também. Na página 3, nós temos um sumário clicável, então ele fala todos os documentos que a gente anexou aqui, e se você clicar, ele já manda direto para a página. Então, o primeiro documento que a gente anexou foi o nosso passaporte, certo? Que a gente ainda não tinha a carta daqui, mas a gente tinha o passaporte mais o visto. Então, na primeira página foi identidade, na página 2 foi o visto do Mauro, né, que era o solicitante. Na página 3 nós adicionamos a nossa conta bancária, então isso é uma coisa que você vai precisar já ter para alugar um apartamento aqui também. Na página 4, o Mauro adicionou o meu documento, certo, como cônjuge. Página 5, o visto de cônjuge, o meu visto. Aí ele colocou o contrato de trabalho, a autorização de trabalho, que é uma autorização que você precisa, o governo emite para você poder trabalhar aqui. Dentro desses documentos, geralmente, eles solicitam também os últimos 3 contra-cheques, as últimas 3 folhas de pagamento. Como a gente não tinha esse documento, porque a gente tinha acabado de chegar na França, a gente anexou uma declaração da empresa que o Mauro ele não estava sujeito ao período de experiência. Então, se você tiver algo similar que você puder anexar, se você não tiver esses 3 últimos contra-cheques, eles são muito bem aceitos também. Na página 8, a gente colocou a atestação da embauche, que é isso que eu acabei de explicar. No item 9, a gente colocou o calção Visale, que hoje é o que eu vou explicar pra vocês, que é quando o governo ele se torna o nosso fiador, certo? Então você não precisa de uma pessoa para ser o seu fiador. Você pode entrar com isso do governo e é muito mais garantido para o proprietário. E número 10, o item 10, e se você já tiver alugado um apartamento anteriormente, existe um documento que chama Quittance de Loyer, que você pode adicionar, que é um documento falando que você pagou o seu aluguel anterior em dia e não teve atrasos e tudo certinho. Bom, isso nos leva à parte mais esperada desse vídeo, que é como fazer o governo francês se tornar o seu fiador e conseguir o empréstimo a 0% de juros para você poder pagar o seu calção sem gastar nada. Mas antes de continuar, eu vou pedir para você deixar uma curtida aqui embaixo e se inscrever no nosso canal, porque é rapidinho e ajuda muita gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Bom, Visale é um calção criado pelo governo francês para facilitar a alocação de imóveis aqui na França. Quem que é elegível para solicitar um Visale? Então, jovens entre 18 e 30 anos, com qualquer que seja a sua situação de trabalho, pessoas com mais de 30 anos que tenham salário, cujo o período do Visale, a solicitação, ocorra até 6 meses após a entrada no serviço, excluindo contrato permanente confirmado. Então, nesse caso, se você tem mais de 30 anos e você tem um CDI, aí você já não pode solicitar um Visale. Se você tiver transferência de trabalho, você pode solicitar também, e até 3 meses antes de assumir um cargo. Então, por exemplo, você está desempregado, daqui até no máximo 3 meses você vai começar a trabalhar, você já tem uma promessa de trabalho. Então, nesse caso, você também pode solicitar. E a partir de 4 de junho de 2021, são elegíveis também trabalhadores com salários inferiores a 1.500 euros líquidos mensais, tendo contrato CDD ou contrato CDI. Então, basicamente, quase todo mundo pode solicitar o Visale. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é www.visale.fr. Você vai entrar no site e aí vai ter um botão testar a minha elegibilidade. Testar a minha elegibilidade. E é isso? Português fluente, gente. Testar a minha elegibilidade, certo? E aí você responde umas perguntinhas e ele vai falar se você pode ou não solicitar. E aí, como que funciona o Visale? É super, hiper, mega simples. O site é super simples também, ele vai te explicar tudo. Mas, assim que você fazer um cadastro, você vai preencher essas informações no site. E em até 2 dias úteis, eles vão te enviar um formulário. Esse formulário, ele tem um número, certo? E ele tem uma data limite. Então, você tem até aquela data para assinar o contrato de aluguel. E ele vai falar também o valor máximo de aluguel que ele vai cobrir. Então, por exemplo, no nosso caso,
caso, ele cobria um aluguel de até 924 euros com taxas inclusas, certo? Então, por exemplo, aqui a gente paga acho que 720 euros de aluguel, sendo que 100 euros são taxas, então é água, elevador, a limpeza do prédio, esse tipo de coisa. O resto é realmente o aluguel. Então, é esse valor máximo com as taxas inclusas já. E por que que o Visale, ele é tão bom pro proprietário? Porque o governo é que garante o pagamento do aluguel. Então, durante 36 meses, se você não pagar o seu aluguel, o governo, ele vai pagar pro proprietário. E ele vai cobrir um montante máximo de 1.500 euros se você mora em Paris. Se você mora no resto da França, é até 1.300 euros. E também, por exemplo, a pessoa alugou o apartamento e aí ela destruiu o apartamento e precisa pintar, blá blá blá. Esse tempo de até 2 meses que o proprietário ele pode estar consertando o apartamento também é coberto pela garantia do Visale. Então, realmente um processo muito facilitado e muito bom para os dois lados. E a melhor parte de tudo é agora que eu vou te explicar como que você faz para solicitar um empréstimo para pagar o seu calção com 0% de juros. E você pode pagar esse empréstimo em até 2 anos. Eu vou deixar na descrição 2 links pra vocês. O primeiro link é da Locapass, Action Logement, pra ver se você pode solicitar esse empréstimo. Mas praticamente todo mundo consegue. O segundo link que eu vou deixar pra vocês é do mesmo site, mas é uma página que explica tudo, como funciona, quem é elegível, todas as informações certinhas estão lá, mas eu vou dar um geral aqui pra vocês. Então, quem pode se beneficiar desse calção? Você deve ser funcionário de uma empresa do setor privado, não agrícola, independentemente da sua idade, ou você tem que ter menos de 30 anos e estar em formação profissional, ou estar à procura de um emprego, ou você pode ser um estudante empregado, né? Você tem que estar trabalhando e você tem que ser capaz de justificar que você está trabalhando. Então você pode ter um contrato CDD de pelo menos 3 meses em andamento, ou um contrato de estágio em andamento de no mínimo 3 meses, ou ser estudante com bolsa do Estado francês. E aí, quais são as condições básicas? É que a residência que você está solicitando esse empréstimo tem que ser a sua residência principal. Então você não pode já ter uma residência e querer solicitar para outra, e nesse caso não vai ser válido. O imóvel tem que estar localizado dentro da França e tem que ter um contrato de aluguel. E esse apartamento ele pode ser tanto mobiliado quanto não mobiliado. Por isso, gente, é muito importante que você venha pra França estando legal, porque olha quantas vantagens que o governo te dá e ele te ajuda pra você se instalar aqui. Mas se você infelizmente vem ilegalmente, aí não tem o que fazer, né? Você realmente tá à mercê do que vir pra você. E parece muito complicado imigrar pra cá legalmente, mas não é complicado, gente. É só se programar que tudo dá certo. E aí, como que funciona esse empréstimo? O empréstimo, ele tem um valor máximo de 1.200 euros. Então, geralmente, aqui, quando você vai alugar um apartamento, você precisa pagar. Se o apartamento for mobiliado, você vai ter que pagar um aluguel e mais 2 calções, certo? Se o apartamento for não mobiliado, geralmente é um aluguel e um calção. Então, o valor máximo que esse empréstimo ele te dá é de 1.200 euros. A taxa de juros é 0%, eu não tô brincando, é 0%. Você pode pagar em até 25 meses. Não tem nenhum juros e nenhuma taxa de administração. E eles só começam a descontar da sua conta 3 meses após o início. Então, entrei no meu apartamento hoje. Daqui 3 meses só que eles vão começar a descontar esse valor de você. E aí você tem até 25 meses para pagar. Você pode escolher entre pagar em 1 ano ou em 2 anos. A nossa experiência é que a partir da data que a gente deu a entrada, entrou em contato com eles, demorou 1 mês pra gente receber o depósito do dinheiro na nossa conta. E após receber esse dinheiro, depois de 3 meses eles começam a debitar da sua conta, um débito automático, e aí vai fazendo automaticamente todos os meses. E o passo a passo, gente, não tem como ser mais simples. Passo 1, você vai entrar no site que eu te mandei, você vai verificar se você é elegível. Elegível? Passo 2. Você vai preencher o formulário no site, colocar todos os seus dados certinhos, aí eles vão gerar um formulário para você que você precisa imprimir. Passo 3, você vai juntar toda essa documentação, esse formulário, mais a documentação pedida, e você vai enviar para eles. E o último passo é você entrar no seu cadastro no site, e aí você vai monitorando até você receber o dinheiro. Gente, é realmente muito simples, eu espero muito que essas dicas tenham te ajudado. Me contem aqui nos comentários se você conseguiu encontrar o seu cantinho por aqui. Eu vou deixar 2 vídeos aqui para vocês assistirem, que é sobre vida na França, quanto custa o mercado, qual é o nosso custo de vida por aqui. Tem vários outros vídeos super legais aqui no canal e eu convido vocês a se inscreverem, a acessar os vídeos e qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários que vai ser um prazer ajudar vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!